E apareceram aos discípulos anjos e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Eu, João, estava contemplando o Senhor Jesus ascender aos céus, quando os soldados romanos me abordaram acusando-me de heresia. Fui preso como a um salteador e apresentado ao rei, que rapidamente sentenciou-me ao exílio à ilha de Patmos. Caro irmãos, tive o privilégio de estar com o Senhor Jesus, presenciar milagres e curas. Os que querem orar, fiquem em pé, em reverência. Senhor Jesus, nos proteja sempre, que a tua luz e graça guarde os nossos caminhos. Honra e glória ao Rei dos Reis para sempre. E o tempo passou rápido, e a velhice chegou até João. Dormindo João, o anjo do Senhor o visitou. Meu servo João, prepara-te, pois venho anunciar-te as coisas que brevemente irão acontecer sobre a face da terra. E meus sentidos se foram. Viajei como um vento leve na brisa do tempo. Meus pensamentos se elevaram a um lugar onde as palavras não podem expressar a imensa grandiosidade das coisas que vi. Luzes da imensidão espacial sem fim. Caminhos de luz que não se pode medir pela sua distância. O anjo do Senhor agarrou-me pela mão e me levou até o pináculo sagrado e disse: escreve o que viste. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu, João, sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro.
e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória, e honra, e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas.